Convidá-los, queridos irmãos e irmãs, para ler a palavra de Deus. Como é gostoso ler a Bíblia. Ler a Bíblia é um privilégio. É algo que Deus nos concede como um ato de misericórdia e de bondade. Porque essa palavra se torna viva e eficaz. E hoje à noite quero pensar um pouco sobre a vida de Tomé. Até quando a gente fala sobre alguém incrédulo, a gente fala sobre Tomé, né? Tomé foi aquele que disse: se eu não colocar o dedo lá, se eu não tocar, eu não acredito. E hoje à noite eu quero convidá-los, em nome de Jesus, e eu também sou convidado, porque muita coisa eu também não consigo acreditar. E Tomé, na verdade, eu não quero hoje intitular de maneira até pejorativa ou negativa, como alguém na incredulidade, porque foi alguém que teve uma experiência muito profunda com Jesus. E no Evangelho de João a gente pode ver a vida de Tomé o tempo todo. E depois, lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Tomé está lá também, com os discípulos orando, Marta, Maria. E é interessante porque Tomé faz parte daquele momento do Pentecostes. E Tomé é cheio do Espírito Santo. E daquele tempo em diante, Tomé se tornou um missionário. Muito interessante. E tudo indica que a morte de Tomé foi uma morte muito sofrida. Foi um momento muito difícil. Foi com muita dor que ele perdeu a sua vida. Mas entre outros textos, eu quero ler este hoje, de João, Evangelho de João, capítulo 20, de 24 até o versículo 29. Esse texto se passa na segunda vez que Jesus aparece aos seus discípulos. A primeira vez, nós vamos ler aqui, Tomé não estava. Até tem muita gente que diz que Tomé tinha faltado ao culto. Jesus apareceu aos seus discípulos e agora, na segunda vez, Jesus vem ao encontro de Tomé. Tomé já tinha falado: eu não acredito que vocês viram Jesus. Como a gente às vezes não acredita, alguém diz para a gente: olha, mas Deus falou comigo. A gente fica assim: será? Mas fulano foi curado. Será? Nós somos Tomé. E hoje à noite quero aproveitar esse tempo para pensar um pouco no que a gente pode aprender com o que aconteceu na vida de Tomé. João 20, de 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, Tomé. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do lado, de modo algum eu acreditarei. Rapaz, difícil esse aí. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, uma semana e um dia, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado, Tomé, os que não viram e creram. Quem aqui tem um pouquinho de Tomé na sua vida?
eu comecei a estudar a vida de Tomé e eu fiquei tomado dessa certeza de que eu sou o próprio Tomé. Tomé era uma pessoa que a gente chama de melancólico. Tem vários tipos de temperamento. Tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o fleumático, mas Tomé era esse melancólico, era essa pessoa triste. Tinha já enclausurado dentro do seu coração o que os médicos dizem sobre a neurastenia. Era negativo, tudo ia dar errado, as coisas estavam péssimas. Não era como aquele sanguíneo que é otimista, que é uma pessoa para frente um pouco. Depois você pode pesquisar aí, não é a minha área, né? Um fleumático, que é aquele sonhador que sempre vê uma perspectiva de alguma coisa nova que vai acontecer, que vive crendo que algo novo vai surgir, que vai ser maravilhoso. O colérico, que é aquele irritado, qualquer coisa você olha para ele já fica bravo, né? Já dá um olhar assim meio destrutivo. Mas esse dos 12 que o Senhor Jesus escolheu dentre tantos para ser o seu discípulo depois de uma noite de oração, esses 12 homens que mudaram o mundo, que são chamados de apóstolos, dentre estes homens, hoje a gente pode destacar esse homem chamado Tomé. É incrível estudar a vida de Tomé. E mesmo sendo melancólico, nós estamos tratando de alguém que era verdadeiro no que sentia. Que quando ele não conseguia acreditar, ele falava. Que era alguém que mostrava transparência na sua vivência com o Senhor. Ele mesmo disse aqui nesse momento, se eu não ver, não adianta, eu não acredito. Vocês estão me dizendo, mas nós vimos o Senhor, versículo 25. Mas ele respondeu, se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, não puser ali o dedo, não puser a mão do lado, de modo algum eu acreditarei. Já pensou? De modo algum. Como a gente é, né? O Senhor Jesus dá uma bronca nele, fala, não seja incrédulo, seja crente. E hoje à noite quero pensar em alguns momentos. Tudo indica que esse homem era um pescador. Pescador é alguém que precisa ter fé, não precisa? Porque não sabe se o peixe está ali. Por mais tecnologia que tenha, até um dos episódios e um dos últimos momentos, Jesus aparece de novo àquele pessoal que estava pescando, e era uma pesca maravilhosa que não tinha pescado nada durante a noite toda. E Tomé estava lá junto. E Jesus diz, vai lá, joga a rede, né? Joga de um lado que eu vou indicar, e vocês vão ver de maneira maravilhosa o que vai acontecer. Mas a primeira coisa que chama realmente a atenção na vida deste homem Tomé, melancólico, pessimista, incrédulo, franco, que não cria em nada que não pudesse ver e tocar, que tinha uma atitude crítica, era o inquiridor da verdade, era alguém que sinceramente ainda não tinha encontrado o Salvador, pessimista, teimoso, melancólico, mas esse homem estava lá. Quando Lázaro morreu, ele estava. E olha, vamos voltar às nossas Bíblias? Volta a sua Bíblia comigo aí, por favor, no Evangelho de João, o capítulo 11. A partir do versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Fala sobre Jesus. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre,
Ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. E o Senhor vai voltar lá na Judéia? Isso é muito perigoso, Senhor. Respondeu Jesus: não é perigoso. Nosso amigo Lázaro, versículo 11, adormeceu. E aí vem o diálogo no versículo 14, Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Eu estava pensando que Lázaro estava dormindo. E no versículo 16, Tomé está aqui, chamado Dídimo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aí entrou o melancólico, o triste, tudo vai dar errado, nós vamos para lá e o pessoal vai apedrejar o Senhor Jesus, nós vamos morrer também. Eu acho que enquanto ele estava falando, o Espírito Santo falou no seu coração de uma maneira tão profunda que ele ainda continuou falando com os seus colegas e ele repensou o que ele estava dizendo e tudo indica que ele viveu esse momento de uma maneira que ele chegou à seguinte conclusão: eu não quero que o meu Senhor morra. Onde estava a situação do coração daquele homem que diz: olha, vamos lá porque nós vamos morrer junto com o Senhor Jesus? E eu pesquisei um comentarista que falou sobre essa disposição no coração daquele homem chamado Tomé de morrer com Jesus. E ele preferia morrer com o Mestre a viver sem ele. E tudo indica que naquele momento, vendo os acontecimentos, e ele viu o que Jesus fez, até quando a gente vai lendo o relato todo, a gente vê que Marta foi encontrar Jesus fora da cidade, versículo 20, saiu ao seu encontro e fala sobre Maria. Nós estudamos aqui sobre Marta e Maria. Maria foi aquela que estava sentada aos pés de Jesus. E Maria, no versículo 20 diz, ficou sentada em casa, estava muito triste, seu irmão tinha morrido. Sua irmã mais velha, Marta, tinha ido encontrar Jesus, talvez ansiosa, desesperada, na entrada da cidade, da aldeia. No versículo 23, Jesus declara: teu irmão há de ressurgir. E no versículo 24, Marta disse assim: ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. O versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele sentiu falta de encontrar com Marta. Ele só tinha encontrado Maria. E foram chamar Marta. E tudo indica que Tomé estava por ali, perto da Marta. Versículo 31 diz que, versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama, vai lá chamar a Marta para vir aqui. E algumas pessoas foram, e Maria, né? No versículo 31 diz: os judeus que estavam com Maria em casa e procuravam consolá-la, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, como ela estava lá, quando o recebeu em casa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou 2 dias para chegar aqui. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde foi sepultado? E eles responderam: Senhor, vem aqui e vê. E a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede quanto o amava. E aí pediu para tirar a pedra, versículo 38, e Jesus chama esse homem para fora. Vem, Lázaro,
para fora, versículo 43. E no versículo 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Qual a nossa dificuldade para crer? Por que tanta incredulidade no nosso coração? Esse homem foi fiel e ele disse: olha, vamos lá morrer com Jesus, porque nós fomos chamados por Jesus. Eu não vou me esquecer do chamado que Jesus me fez. Um dia ele me chamou para segui-lo, um dia ele me chamou para servi-lo. Eu sou um apóstolo e eu vou lá, eu vou estar com Jesus. Se apedrejarem a Jesus, que atitude incrível! Esse homem era melancólico, esse homem era pessimista, de uma alma depressiva, parecia um homem sem esperança, resignado, sem sorte. Vamos morrer com ele. Não, não era isso que ele estava dizendo. Estava dizendo assim: eu vou estar com o meu Senhor. Se ele for sofrer, eu vou sofrer junto. E foi a experiência mais marcante na vida desse homem, estar ali naquele lugar, porque ele viu o que Jesus fez na vida de Lázaro. Mas eu quero voltar lá para o capítulo 14. Veja só, Tomé estava aqui de novo. Tomé não era fácil. Tomé era um camarada complicado. E aqui, agora é o momento que Jesus conversa com os discípulos e os conforta. Veja só, João 14, a partir do versículo 1, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. É o versículo de número 5, o que diz? Disse-lhe Tomé: ei, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E a palavra de Deus nos traz essa provocação de Tomé como uma grande bênção, porque Jesus fez uma das declarações mais lindas e mais extraordinárias. Você não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração mudou a vida de Tomé. Como muda a minha vida, como muda a sua vida também. Um homem melancólico que, depois de celebrar a Páscoa, que estava lá ouvindo Jesus falando, instruindo, confortando, falando sobre a sua partida, no meio daquele povo, esse homem Tomé diz: eu não sei o caminho. Que caminho? Ele diz: eu sou o caminho, eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor, não sabemos para onde vais. É pela fé. Alguém aqui já falou para você que tem um céu, que há moradas benditas para nós, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Alguém já disse isso para você? Há um tempo atrás, eu ouvi alguém incrédulo dizer assim: onde é o céu? Porque o inferno eu já sei onde é aqui onde nós vivemos. E eu fiquei tão balançado com aquele negócio, porque de vez em quando eu ouço na rádio e eu coloco no meu celular também um cântico que diz: o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu estou clamando pela presença do Senhor. O céu é onde Deus está. O céu não precisa ser um lugar, o céu é o lugar onde Deus habita. Minha vida é céu. Porque quem entregou a sua vida nas mãos do Senhor já vive a realidade do céu. De vez em quando a gente prega o evangelho para alguém e diz assim: vamos ver se eu vou merecer o céu.
Ninguém merece, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Nós todos somos pecadores. O apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o maior. Nossa, o apóstolo Paulo disse isso. Amanhã nós vamos estudar aqui sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, no grupo dos homens. Você está convidado, 7h30. Davi não foi trabalhar. Davi ficou em casa. E Davi saiu na varanda do palácio, e ele já tinha saído outras vezes, mas o coração dele estava propenso, porque ele tinha vacilado, tinha escorregado na falta de comunhão com Deus, e ele vê uma mulher bonita tomando banho lá, e aquela coisa se transforma numa realidade que trouxe um prejuízo tremendo para a vida deste homem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas quero convidá-los para ir agora lá para o capítulo 20, onde fala também sobre essa experiência marcada na vida de Tomé. Tomé ouve os seus colegas, e aqui fala sobre a incredulidade de Tomé. Eu fico imaginando que um acontecimento pós-ressurreição, e esses homens relatam para Tomé e diz: nós vimos o Senhor. Alguém já disse alguma coisa para você que você não acreditou? E que foi uma experiência com Deus profunda. Eu tenho muita dificuldade em algumas coisas. Mas eu vejo que Tomé precisava de uma ajuda. E o que me chama a atenção aqui é que o Senhor Jesus é tão bondoso e tão amoroso comigo e contigo, que ele chega para esse homem, olha lá, eu fico emocionado de ver, versículo 26, capítulo 20, 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e diz aqui, e também Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, paz seja convosco. E ele não chegou falando: e aí, Tomé, você já está crendo agora? Como é que está o negócio? Você já melhorou um pouco, Tomé? Você ainda tem esse coração duro aí? Jesus não fica perdendo tempo com essas coisas, porque isso não vale a pena. Ele foi no que precisava ser feito. Ele disse: Tomé, põe a mão aqui. É bonito isso, não é? Eu acho lindo. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quero te desafiar hoje à noite, meu irmão querido, minha irmã, a não ser incrédulo, mas ser crente. Crer no impossível. Não há impossível para Deus. Um dos momentos de maior incredulidade do povo de Deus é quando ora. E a gente ora pequenininho porque a gente acha que Deus não pode fazer. E Deus surpreende a vida da gente fazendo muito mais do que a gente pode imaginar. E Ele não está preocupado se você está com dificuldade. Ele quer ajudar. O Senhor é o nosso ajudador. Jesus havia morrido, ressuscitado dentre os mortos. E é interessante porque esse homem, Tomé, da primeira vez que ele se mostrou ressuscitado, ele não estava. E é até interessante porque muita gente fala sobre isso, né? E aquela melancolia, pessimismo, incredulidade, o que sabemos é que ele perdeu a bênção maravilhosa de ver Cristo ressurreto, de ouvir a sua voz, de falar com ele. Da primeira vez ele perdeu. Não sei o que ele estava fazendo. Mas da segunda vez, ele perdeu também a oportunidade de estar na companhia dos irmãos. E eu gravei uma coisa aqui, de um autor que disse o seguinte: quando deixamos de nos reunir com os nossos irmãos para cultuarmos ao Senhor, sofremos inúmeras perdas. Perdemos a fé, perdemos a esperança, o amor,
a oportunidade de crescimento espiritual, a bênção da comunhão. É com muita razão que o escritor da Epístola de Hebreus disse: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos. Esse homem se mostrou preguiçoso, insolente, obstinado, estava decidido a não acreditar. Não bastaria vê-lo, mas ele queria tocar. Você já viu falar em touch? Parece que estava bem moderno o negócio lá, né? Eu li um autor e achei interessante, ele fez uma piadinha lá. Eu não quero fazer piada aqui hoje, porque o assunto é sério. Mas esse aqui era aquele que precisava não ver com os olhos, ver com as mãos. Não sei se você já viveu essa realidade, né? Criança é assim, criança quer ver com a mão, não é? Às vezes a gente vê com os olhos. É a mesma coisa de, nós temos um masterchef aqui, que é o João, e a comida, primeiro a gente começa a comer com os olhos, né, João? Mas depois dá uma vontade de servir o prato. E aí, se a gente não tiver muito controlado, você faz um prato de um tamanho. E se é um restaurante de peso, aí você passa a vergonha maior, porque 1 quilo é fácil de colocar naquele prato. E eles ainda têm uns pratos lá bem largos, assim, não é? Tocar. Mas o Senhor Jesus deixou que ele tocasse. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Creia. E é interessante que, quando o Senhor Jesus diz isso, Tomé fez a declaração mais linda que pode ser feita. No versículo de número 28, João 20, 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Bonito, não é? Ele disse: olha, o Senhor é o meu Deus e é o meu Senhor. E o Senhor Jesus puxou a orelha dele e falou assim: porque me viste, creste? Olha, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. A fé não é um resultado daquilo que a gente vê. E a fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, mas que são verdadeiras e profundas. A fé é a convicção de coisas que a gente não vê, não pode ver, mas que a gente tem certeza de que Deus vai realizar. Na época do Covid, estava muito mal. E lá no quarto, uma oração que eu fiz, como muitas pessoas pelo planeta todo, eu orei e disse: Senhor, se é para estar contigo, tudo bem. Mas eu queria que o Senhor me desse essa certeza, essa tranquilidade, que mesmo não estando aqui, que o Senhor vai cuidar da minha família. O Senhor vai ajudar a minha turma. Na manhã seguinte eu estava lá no hospital. Não me lembro direito como é que me levaram para lá. Mas lá no hospital o médico disse uma coisa que eu, meio sem respirar direito, não esqueço até hoje. Ele disse assim: olha, eu não vou entubar ele. Quando eu percebi direito, estava lá o kit de intubação. E lá no hospital, eu fiz uma oração diferente. Como você já fez. E eu orei e disse: Senhor, eu não quero ir embora. Eu não quero. Me deixa um pouco mais por aqui. A fé é a certeza de coisas que se não veem.
convicção de fatos que a gente não pode nem imaginar. E é por isso que muitos testemunhos a gente não pode contar para os outros, porque eles não vão acreditar e o coração deles não está preparado. Das coisas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. De vez em quando a gente conta algumas coisas. Nesses dias que meu pai esteve aqui para operar os olhos, operou os olhos, mas as pernas estão fracas, 2 derrames, não consegue andar, uma fraqueza danada. Mas ele veio para cá para operar os olhos e foi incrível, porque ele me contou tanta coisa legal. Experiência de Deus suprir a vida dele, da nossa família, da nossa história. Lá no hospital, vestindo a roupa nele, depois da cirurgia. Ele disse assim, que legal. Sabe que eu já te vesti muitas vezes. Agora hoje você está tirando a roupa desse saco aí e me vestir. Que bom. Chorou, porque velho chora fácil, né? Eu não sei porque eu não sou velho ainda. Não sou também chorão. Imagina quando ficar velho. Mas em João, capítulo 21, olha só, versículo 2, Tomé está aí de novo. E olha só que coisa interessante. Tomé é camarada abençoadíssimo, por isso que eu coloquei aqui, Tomé, um homem de fé. Porque não tinha jeito, Deus o amava de uma maneira tão grande e me ama, que o Senhor Jesus não desistiu de Tomé. E olha lá, capítulo 21, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, a terceira vez que Jesus aparece ressuscitado. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro e quem mais? Tomé. Tomé sempre estava no lugar. Chamado Dídimo. E aí, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear a madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Responderam, não tem nada. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Veja só, versículo 11 agora, quantos peixes eram. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, nem o barco afundou. No versículo 12, disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Tomé, fiz uma colinha lá em casa, Tomé, homem de fé. Como era a fé de Tomé? Fé para ter coragem. Eu vou lá morrer com o Senhor, mas não vou deixar o meu Senhor sozinho. Eu não vou deixar o Senhor sem ter uma atitude missionária nessa vida. A fé nos dá coragem. Fé para entender. Eu não sei para onde o Senhor está indo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé nos ajuda a questionar. Senhor, se eu não colocar a mão, pode colocar a mão. Fé para esperar. Não tinha pescado a noite inteira? Sobre a palavra do Senhor, jogaram a rede uma vez só. Fé para perseverar. E é aqui que eu quero encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu quero encerrar por aqui, queridos irmãos e irmãs. Eu acredito que vocês vão continuar lendo sobre a vida de Tomé.
Atos capítulo 1, 9 a 13. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé. Tomé estava lá na reunião de oração. Ele faltou no primeiro culto, quando Jesus apareceu pela primeira vez, mas agora ele estava lá orando, esperando o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E o versículo 14 diz: todos estes, inclusive Tomé, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E eu anotei aqui, a vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós. Eu quero encerrar lendo um versículo. Queria que o pessoal lá em cima ajudasse. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Consagra sua vida ao Senhor, busque ao Senhor, e você vai se transformar num homem e numa mulher de fé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Queria convidar você hoje para participar da Santa Ceia. O coral vai cantar, mas queria que você colocasse diante do trono da graça de Deus a sua dificuldade hoje à noite. Se a sua dificuldade é crer, fala isso com o Senhor. Se a sua dificuldade é entender qual é a direção de Deus para a sua vida, fala isso com Deus hoje. Se você está perto de pessoas que estão experimentando algumas coisas e você não acredita e não consegue experimentá-las, busca ao Senhor, para que nesse tempo você mesmo possa experimentar o que Deus tem de bom preparado para nós, para cada um de nós que amamos o seu nome.